Aula de Química, quinta e última parte. Hoje nós falaremos sobre propriedades interatômicas, né? Especificamente sobre semelhanças atômicas. Quando se trata de semelhanças atômicas, nós devemos entender o seguinte, que alguns átomos, apesar de serem diferentes em algumas propriedades, ainda assim eles podem apresentar certas similaridades quanto ao número de partículas que possuem. E sempre que isso acontecer, eles podem ser classificados dentro de 4 categorias: isótopos, isóbaros, isótonos e isoeletrônicos. Perfeito? Então vamos entender o que são cada uma dessas categorias. Os isótopos são átomos que apresentam o mesmo número de prótons, porém número de nêutrons diferente. Então veja bem aqui, ó. Nós temos 3 exemplos, né? O hidrogênio com massa 1, hidrogênio com massa 2 e hidrogênio com massa 3. Observa que, apesar da massa ser diferente, o número atômico é o mesmo. E é claro que, se nós observarmos o número de nêutrons, vamos calcular, né, a massa menos o número atômico, nós vamos ter número de nêutrons diferente. Mas sempre que se tratar de um isótopo, eu preciso olhar para o número atômico. Se forem iguais, eles são isótopos. Os isóbaros são átomos que apresentam o mesmo número de massa e número atômico diferente. Então, para onde eu devo olhar agora para saber se são isóbaros? Para a massa. Observa aqui, ó, a massa do cálcio, 40. A massa do argônio, 40. Logo, eu posso afirmar que eles apresentam o mesmo número de massa. Por isso, são isóbaros. Os isótonos são átomos que apresentam o mesmo número de nêutrons, porém número de massa e número atômico diferente. Aqui, para identificar essa similaridade do número de nêutrons, é necessário fazer aquele cálculo, subtrair o número atômico do número de massa. Então, veja aqui, a exemplo, o magnésio. O magnésio tem número atômico 12 e número de massa 26. Para acharmos o número de nêutrons, nós precisamos pegar o número de massa, que é 26, e subtrair 12, que é o número atômico. Nós achamos aí, ó, 14 nêutrons. Vamos olhar aqui para o silício. O silício tem número atômico 14, número de massa 28. Então, pegamos a massa e vamos subtrair o número atômico, achamos 14 nêutrons também. Ou seja, ambos possuem o mesmo número de nêutrons, por isso são isótonos. Isoeletrônicos são átomos que apresentam o mesmo número de elétrons. Talvez vocês acordem quando nós falamos sobre íons, sempre que aparecer essa carga positiva ou negativa, nós estamos tratando de íons. Carga positiva, cátion, carga negativa, ânion. Então aqui, ó, como é que nós identificamos que esses átomos apresentam o mesmo número de elétrons? Veja aqui, o alumínio ele tem carga 3+. Se a carga é positiva, significa que ele perdeu 3 elétrons. Então, ó, eu olho para o número atômico e subtraio 3 elétrons. 13 menos 3, 10 elétrons. Mesma coisa com magnésio. Se o número atômico é 12, sua carga é 2+, significa que ele perdeu 2 elétrons. Então, 12 menos 2, 10 elétrons. O flúor, carga negativa, significa que ele ganhou 1 elétron. Então, aqui, ó, 9 mais 1, 10 elétrons. O oxigênio, número atômico 8, carga 2-, ganhou 2 elétrons. Então, 8 mais 2, 10 elétrons. Então, esses 4 átomos apresentam o mesmo número de elétrons, logo, são isoeletrônicos.